Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, pelo Spotify, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com a professora Lucilena Galvão, da Nova Acrópole. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada. Uma honra estar aqui. Nós ficamos honrados com a sua disponibilidade de conversar um pouco conosco hoje, né? A professora Lucilena é muito conhecida aí no YouTube, em várias plataformas digitais, nas redes sociais. Ela é professora na Organização Internacional Nova Acrópole há 33 anos, é conferencista, ministra palestras, né, tanto presenciais quanto virtuais, participa de diversos programas e entrevistas na internet. Ela é poetisa, roteirista de peças de teatro, inclusive isso está relacionado com o tema que nós iremos falar hoje, e também escritora, tem vários livros publicados, tem livros para serem lançados, inclusive, na estreia da nova temporada da peça do roteiro de sua autoria, que iremos falar daqui a pouquinho. Ela é nascida no Rio de Janeiro, né? Vive em Brasília há mais de 4 décadas, e seu intuito maior é trazer um conjunto de poemas fortemente marcados por sua experiência como filósofo, né? Gerar momentos de reflexão e de elevação de consciência. Seus poemas já foram convertidos em letras de música para artistas como Zizi Posse, entre outros. Professora, então o tema de hoje é justamente uma peça que tem roteiro de sua autoria, que é Helena Blavatsky, A Voz do Silêncio. Eu, pessoalmente, tive a oportunidade de assistir a peça, tanto no formato online, durante o período de pandemia da Covid-19, e também presencialmente aqui em Brasília. Eu assisti, gostei bastante, fiquei bastante emocionado, né? Eu, como um estudante tanto da vida quanto da obra de Helena Blavatsky, gostei muito do material, tanto do texto, quanto da atuação, da produção, realmente impecável. Fala um pouquinho para nós, professora, como que aconteceu essa conexão, né? Então, você, escritora, professora da Nova Acrópole, e o pessoal estava desenvolvendo já, eu lembro que você comentou um pouquinho, no final da peça, você bate um papo, né, com o público, e você fala um pouquinho sobre isso. Então, você recebeu um convite. Fala para nós como começou essa relação, como foi essa experiência de produzir para o teatro, e como que está sendo ainda, né, já que a peça ainda está, cada tempos em tempos tem novas temporadas aí em vários locais do Brasil acontecendo. Sim, tudo começou, na verdade, em 2019. A Beth Zalkman, que é a atriz que faz Helena Blavatsky, e o diretor, Luiz Antônio Rocha, eles queriam fazer uma peça sobre a Blavatsky, mas eles não tinham conhecimento suficiente da vida e da obra dela. Então, um amigo deles assistiu a minha palestra sobre A Voz do Silêncio e pensou que eu poderia ser uma boa pessoa para escrever esse texto, que é um pensamento um pouco insólito, né? Porque eu não tinha nenhuma experiência nisso, nunca tinha feito nada parecido. Mas eles fizeram contato comigo e me propuseram. A princípio eu fiquei um pouco assustada, não sabia nem o que era um roteiro de teatro. Eles tiveram que me mandar alguns para que eu conhecesse e soubesse como é um roteiro. E a partir daí, como eu tinha um conhecimento razoável, tanto da vida quanto da obra de Helena Blavatsky, ao longo aí dos anos da minha vida, venho lendo Helena Blavatsky, eu coloquei um monte de livros em cima da mesa, recolhi uma série de pontos que eu queria abordar e comecei a escrever esse roteiro. E mandava para eles, eles colocavam cada vez mais numa forma mais teatral, né? Mas, basicamente, o roteiro original era bem maior do que esse que foi levado para o teatro. Teve alguns cortes pela questão de tamanho, é lógico, né? Porque senão a gente teria uma peça de 2 horas. O roteiro na íntegra hoje está na plataforma de streaming da Nova Acrópole, que é o acropoleplay.com.br. Lá dentro tem o roteiro inteiro, daria pelo menos 2 horas de palestra. Eu gosto do roteiro inteiro, eles também gostaram bastante, mas infelizmente a gente teve que dar uma reduzida. Mas ficou muito belo, o formato final eu gostei bastante. Enfim, nasceu dessa forma.
Beth Zalkman é uma atriz muito experiente, com uma capacidade de interpretação fora do comum, e Luiz Antônio Rocha é o tipo do diretor criativo, engenhoso, capaz de criar um clima teatral que eu não conheço outro igual. Ele é muito bom. Então, nós começamos, quando íamos começar, na verdade, nós deparamos com a pandemia. Fizemos uma primeira apresentação no final de 2019, em Fortaleza, e aí, em 2020, veio a pandemia. Foi quando nós tivemos a ideia de fazê-lo online, fazer uma apresentação, fizemos muitas, né, ao longo do ano, de Helena Blavatsky online. Eu gostei bastante, porém, sempre se perde quando você tira uma peça dessa do palco e coloca numa telinha pequena, né? Sempre se perde alguma coisa. Agora, passando a pandemia, nós voltamos a fazer as temporadas tanto de Helena Blavatsky quanto do Profeta de Khalil Gibran, que é outra peça minha também, que está sendo trabalhada pelo Luiz Antônio Rocha. As duas estão sendo levadas pelo Brasil afora. Felizmente, né? Voltamos a uma vida mais ou menos normal. E tem feito muito sucesso. Todo mundo tem gostado muito de ambas as peças. Blavatsky, para mim, eu tenho um carinho muito especial por essa peça, pela própria admiração que tenho por Helena Blavatsky. Quando me chamaram, eu aceitei por uma única razão. Eu achava que Helena Blavatsky merecia uma homenagem e merecia ser mais conhecida pelo público em geral. Foi essa a razão que me levou a aceitar. Com certeza merecia e merece, né? E a obra, como eu comentei, eu assisti na temporada virtual, depois, quando tive a oportunidade presencial, eu fiz questão de ir de novo justamente por isso, né? Que presencial é diferente, né? Você tem toda aquela sinergia, né? Da atriz e do público e de toda a produção da peça. Me fala um pouquinho, Lúcia, você falou, né, que nunca havia escrito um roteiro de teatro. Eu fiquei curioso, né? Então, você como escritora e poetisa e conferencista, qual foram as principais dificuldades, assim, no início, né? Você disse, então, que, primeiramente, saiu um texto maior do que a versão final, até fiquei curioso para, de repente, né, essa produção da versão estendida, de repente, fosse interessante, né, de ser produzida. Qual foram as principais diferenças e dificuldades que você teve, assim, na adaptação de texto para o roteiro de teatro inicialmente? Uma curiosidade. Eu estava acostumada a escrever prosa, né? Prosa, tanto texto dos meus livros, quanto crônicas, que eu gosto muito de escrever, e poesia também. Mas um roteiro de teatro, você imagina, você tem que imaginar um personagem em cena expondo alguma coisa para o público, ou seja, é quase que um diálogo onde você imagina a resposta do outro, imagina as dúvidas do outro. Então, é um diálogo onde um dos interlocutores se comunica de uma maneira silenciosa, sugerindo o que ele gostaria de ouvir. Eu tinha que imaginar essa sugestão do público, o que ele gostaria de ouvir, o que ele gostaria de saber da vida de Helena Blavatsky. Basicamente, as informações eu tinha bastante, já tinha lido algumas biografias de Helena Blavatsky, tive que organizar o pensamento para fazer tudo isso caber dentro de um roteiro, fiz o possível para resumir, porque a vida dela é grandiosa, né? Fazendo todo o esforço para resumir, ainda fiz um roteiro grande demais. Mas essa síntese eu acho que foi a minha maior dificuldade. O volume de informações que eu tinha era enorme, quantidade de coisas para dizer gigantesca, e tinha que caber tudo num espetáculo que a gente pretendia que tivesse 1 hora. Acabei fazendo o dobro disso, mas a gente conseguiu compactar. Professora, você falou, então, que consultou vários livros, né? Eu fiquei curioso também para saber quais foram esses livros e a sua relação com a Blavatsky. Faz muito tempo que você é leitor, eu sei que você está bastante tempo na Nova Acrópole, a Nova Acrópole, né, estuda bastante os textos da autora. Você acabou conhecendo na Nova Acrópole, já conhecia antes? Como foi sua relação com essa figura, né, tão enigmática e imponente, né, do século XIX, que foi Helena Petrovna Blavatsky? Eu entrei na Nova Acrópole com 24 anos de idade. Nessa idade, eu conheci Helena Blavatsky através da Nova Acrópole. Quando entramos nos nossos estudos de sabedoria do Oriente, evidentemente é impossível não citá-la, pela quantidade de informações que ela traz para nós. Ela é uma fonte que não pode ser desprezada jamais. Então, comecei, a princípio, talvez não tenha começado da maneira correta, mas foi o que me pareceu adequado na época, que foi a leitura da Doutrina Secreta.
Depois eu parei um pouco, voltei para Isis Sem Véu, porque eu achei que me facilitaria a leitura, depois prossegui a Doutrina Secreta. E, lógico, A Voz do Silêncio a gente vê logo no primeiro nível do curso de Nova Acrópole, um livro sensacional, e alguns outros livros, como A Chave para a Teosofia, como alguns livros isolados, como o do País das Montanhas Azuis, alguns diálogos que ela teve em sua casa em Londres, que foram publicados posteriormente, né, existiam. Hoje existem em português, na época só existiam em inglês. Eu também tive a oportunidade de ler esses diálogos. Bom, basicamente isso. Alguns livros dela, fora do esquema de Isis Sem Véu e Doutrina Secreta, e vários textos dela, vários textos do teosofista, do Lúcifer, tá? Foram lidos nessa época. O que são os collected writings, né, que são os textos recolhidos na casa dela, são preciosos também. Muito bons. Com certeza. Né? Os collecting writings que estão sendo publicados agora em língua portuguesa gradualmente, né, pelo seu grande volume. Né? Então, é uma parceria editora teosófica com o Centro Lusitano de Unificação Cultural de Portugal. Estamos conseguindo aí publicar gradualmente, porque realmente são 14 livros de 600 páginas cada um, então traduzir isso e revisar isso e editar, né? Todo o trabalho da publicação de um livro é um trabalho bem hercúleo. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a professora Lucilena Galvão sobre uma peça com o roteiro de sua autoria, Helena Blavatsky, A Voz do Silêncio, que está em cartaz e nova temporada no Rio de Janeiro. Em breve falaremos mais sobre isso. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a professora Lucilena Galvão, da Nova Acrópole, sobre uma peça de teatro com o roteiro de sua autoria, que está tendo já... Qual que é essa temporada, professora? Você sabe ou não, né? Tiveram várias temporadas, né? Está na 10ª temporada. Quantas a gente já teve? Eu não sei dizer em número quantas já tivemos, mas já tivemos várias em São Paulo, em Brasília, e agora estamos começando no Rio de Janeiro. Fortaleza já tivemos também. Fortaleza, Belo Horizonte, né? Teve uma temporada rápida que eu vi. Uhum. No Nordeste também, se não me engano, em Natal já tivemos. Maravilha. E eu vejo que eu converso com a Beth, ali, com o Luiz também, né? A editora teosófica está apoiando a peça. E eles comentam, né, que o pessoal fica pedindo, né, traz a peça para o meu estado, traz para a minha cidade, né? Então, muita gente que assistiu online, ou muita gente que acaba vendo a divulgação, está interessada em levar a peça para a sua localidade aí, né? Professora, então, a peça, ela leva o título de um livro de Helena Blavatsky, né, de sua autoria, se eu não me engano, foi o último livro escrito por ela em vida, A Voz do Silêncio. Eu considero particularmente esse livrinho o néctar da literatura teosófica, assim, eu considero ele a cereja do bolo, né? Dizem que aqueles sutras, né, aqueles pequenos ensinamentos que ela trouxe nessa obra, dizem que ela tinha de memória da época que ela passou no Tibete, em treinamento, que ela teria, não só ela teria, né, que o treinamento lá justamente consistia em memorizar esses versos, esses sutras, né, esses pequenos ensinamentos, e ela trouxe, então, nessa obra, não todos eles, né, mas parte desses ensinamentos de memória. E ficou aí eternizada essa obra, que já foi reconhecida, inclusive, por autoridades do budismo como uma obra autêntica relacionada à tradição budista. Né? Como que a peça, levando o título do livro, como que o texto... Eu sei que você já citou no primeiro bloco, né, que se inspirou em outros livros também, em várias obras, mas como que esse texto em específico
está relacionado com o roteiro do monólogo da peça? Na verdade, eu vejo A Voz do Silêncio, concordo com você, que é qualquer coisa de preciosa. A Voz do Silêncio é um livro realmente indispensável, eu diria. Poético, muito belo e muito profundo. Eu vejo como uma jornada de libertação da alma, como se fosse a alma passando por todos os seus portais, por todas as suas provas, para chegar realmente a essa fusão com a unidade, né? Chegar de volta para casa. E essa simplificação bem básica do que é o livro, a gente tentou colocar de alguma maneira como se Helena Blavatsky estivesse fazendo exatamente essa jornada ao longo da sua vida. Toda a sua vida tivesse sido direcionada para essa libertação da alma das coisas materiais. Que ela já nasce muito predisposta a isso, né? Já nasce com toda uma caminhada para trás, já nasce realmente quase que uma encarnação de coroamento, eu poderia dizer. Então, você vai ver ao longo da peça, o último dia da vida dela, porque toda a peça transcorre no último dia, mas ela faz uma repassada em toda a vida, desde pequena, desde a infância, desde aquele batismo tão especial que ela teve, batismo de fogo, né? Então, a ideia é mostrar uma trajetória concreta de uma alma seguindo aqueles conselhos, passando por todas as dificuldades, sem perder a sua meta, sem perder o seu alvo, uma vida inteiramente altruísta e dedicada a uma causa espiritualista, uma causa de elevação da consciência. E eu acho que quem conhece A Voz do Silêncio pode perceber isso, essa trajetória. É como se ela tivesse escrito de uma trajetória, que é lógico, como o Caibalion diz, o que é acima é abaixo. Em alguma medida, em todos os níveis, a gente faz uma réplica dessa trajetória segundo as nossas possibilidades, né? Blavatsky, segundo as possibilidades dela, que para nós são muito, muito acima daquilo que a gente concebe, ela viveu essa trajetória. Ela executou esse processo de elevação da alma, de quase que oferenda da sua alma a uma causa maior do que a mera vida material. Como se a sua vida fosse realmente uma voz do silêncio. Com certeza, né? E quando a gente fala também, muitas vezes é difícil visualizar tudo que ela passou e tudo que ela enfrentou, né? Uma pessoa que viajou o mundo inteiro. Só que a gente tem que lembrar que tudo isso foi no século XIX. Então, havia as próprias dificuldades sociais de ser uma mulher, viajando sozinha e tudo mais. E também dificuldades tecnológicas, né? Porque as viagens dela não eram como as nossas viagens hoje em dia, que você pega um avião, vai até um lugar, ou mesmo um ônibus, né? E viaja relativamente confortável. Então, a gente lê, né, tem o diário do Henry Olcott, né, que é o seu grande companheiro de jornada e de trabalho teosófico. A gente vê, né, eles descrevendo que viajavam de carro de boi, né, viajava de navio, mas passava várias semanas dentro do navio, ou até meses para chegar em algum lugar, enfrentou naufrágios, enfim. Então, era uma vida de bastante dificuldade. E toda a produção literária dela, também a gente tem que pensar que nós não estamos falando de alguém digitando um texto no Word, né, ou mesmo uma máquina de escrever. Né? Então, era tudo manuscrito. E dizem que ela era muito perfeccionista, que ela, inclusive, tinha no canto do seu escritório vários papéis amassados, porque ela sempre achava que não estava bom o suficiente, né, e acabava refazendo, às vezes uma página ela refazia até 10, 15 vezes o mesmo texto. Então, realmente foi uma vida, como você disse, né? A régua de Blavatsky é muito alta, né? É muito difícil a gente se equiparar ou se comparar, porque realmente foi um grande sacrifício numa época onde as coisas eram muito difíceis, tanto socialmente quanto tecnologicamente e tudo mais, e mesmo assim ela conseguiu fazer muito mais do que a maioria de nós consegue fazer em vida, né? E não é simplesmente tudo isso é importante que você falou, as dificuldades que ela passou, mas isso poderia caracterizar um aventureiro. Mas ela foi mais do que ir aos lugares. O que ela foi buscar lá, para mim, é o mais importante. A capacidade que ela tinha de localizar. Logicamente, os seus mestres devem ter ajudado nisso, né? Onde no mundo havia uma parcela de sabedoria que havia que ser resgatada. E ela vai realmente aos 4 cantos do mundo buscando essas parcelas de sabedoria. Então, ela vai e extrai a essência da sabedoria de cada lugar. E isso é que é sensacional. Ir aos locais, nós vamos, mas não sabemos muito bem ver o que estamos
presenciando, não sabemos extrair dali seu melhor conteúdo. E ela tinha essa capacidade. Com certeza, né? Extraía o néctar aí de cada tradição e produzia uma síntese de tal relevância que até hoje nós estamos aí debruçados, nós e muita gente no mundo inteiro, tentando entender os textos dela. Professora, como foi para você? Eu, de minha parte, foi bem impactante, né? Porque a gente imagina como seria Blavatsky, né? Nós temos algumas fotos em preto e branco, não muitas, e até dizem que o Thomas Edison, né, chegou a criar uma invenção e gravar a voz de Blavatsky na época, mas infelizmente essa gravação não sobreviveu ao tempo. E como foi para você ver uma versão de Blavatsky, obviamente, materializada ali, incorporada, né, na figura da Beth, no palco? Eu, de minha parte, fiquei bastante emocionado, assim, eu achei que ela fez bastante jus à figura imponente da personagem. Mas eu queria saber como foi para você, né? Ainda mais com um texto de sua autoria, eu acredito que deva ter sido bem impactante. Sim. Beth tem o hábito de descer do palco e caminhar no meio das pessoas, né? Eu estou dando um spoiler aí da peça. E esse momento, quando ela passou diante de mim na primeira apresentação em Fortaleza, 2019, eu confesso que eu fiquei um pouco paralisada. Era uma sensação de como se ali a gente tivesse invocado algo de realidade, como se algo de Blavatsky estivesse ali. A gente sempre teve, ao longo da peça, eu acho isso extremamente importante, uma postura cerimonial, uma postura de extremo respeito por aquela que nós estávamos retratando. Até nos ensaios, tudo era muito cuidadoso, tudo era muito respeitoso. Uma das primeiras coisas que aconteceram quando a gente começou os ensaios foi eu presentear um busto de Helena Blavatsky, um pequeno busto, para a Beth, que ela carrega com ela para todo canto quando vai interpretar. Ou seja, para que a gente tivesse essa postura bem cerimonial. A ideia da peça é que correspondesse, que fosse uma homenagem que ela gostaria de assistir. Então, é como se a gente tivesse invocado algo da força da presença dela. E realmente, para mim, foi muito impactante. Ainda hoje, que eu costumo ir em todos os lançamentos, né? Ainda hoje eu fico bastante impactada quando volto a assistir, sei lá quantas vezes já assisti. Volto a assistir, eu sinto ainda aquele impacto, como se algo dela realmente estivesse ali, pela maneira respeitosa com que a gente tratou todo o processo. Como se a gente tivesse realmente conseguido invocar alguma coisa a mais. Maravilha. E a peça agora, né, então, está para estrear uma nova temporada no Rio de Janeiro, que vai ficar, inclusive, bastante tempo em cartaz. Essa vai ser uma temporada relativamente longa, em comparação às anteriores, que ocorreram recentemente em São Paulo e Belo Horizonte, que foram mais rápidas. Então, a nova temporada vai estrear no dia 27 de julho e ficará em cartaz até o dia 17 de setembro. Então, aí teremos praticamente 2 meses aí de exibição. E terá 3 exibições semanais, né? Então, nas sextas-feiras, às 21 horas, sábados, às 20 horas e domingo, às 19 horas, no Teatro Fashion Mall, né, que fica ali na entrada da Gávea, no shopping, junto ao shopping, né, no segundo andar do shopping. Este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com a professora Lucilena Galvão, da Nova Acrópole, sobre uma peça em homenagem, um monólogo em homenagem a Helena Blavatsky e A Voz do Silêncio, a peça estrelada pela Beth Zalkman, com encenação do Luiz Antônio Rocha, que terá agora a nova temporada no Rio de Janeiro. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.